Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez nessa quarta-feira juntos para podermos estudar a palavra do Senhor. Agora com uma novidade muito boa, a perspectiva de nós retornarmos o nosso culto presencial. Nesse domingo, próximo domingo, dia 9, já teremos o nosso culto presencial. Você já deve ter recebido as recomendações, você já deve ter recebido aquilo que nós estamos planejando, como nós estamos planejando para que esses cultos aconteçam, o cuidado que nós estamos tendo em relação à saúde, à prevenção, ao isolamento, distanciamento. Isso é muito importante você observar. Mas mesmo assim, mesmo que você esteja talvez meio triste, meio cabisbaixo, porque você está naquele grupo de risco, aquele grupo que talvez não seja o momento oportuno agora para você voltar, mas é muito importante você estar orando por esse culto. É muito importante toda a igreja se colocar diante do Senhor em oração, pedindo que Deus nos abençoe nesse novo formato de igreja. É um desafio novo para nós. Realmente é um tempo novo para a igreja, onde a parte tecnológica vai ter que ser totalmente repensada, é um novo desafio. Então esteja orando por nós, esteja orando conosco na igreja para que esse culto continue sendo bênção na sua vida, na vida de toda a igreja. Eu gostaria de mais uma vez orar com vocês para darmos início ao nosso estudo nessa quarta-feira. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em primeiro lugar, ó Pai, pela tua graça e teu amor que foi derramado na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui reunidos. Estamos, ó Deus, agora, Senhor, felizes, ó Pai, porque podemos, ó Pai, ter a possibilidade de voltarmos, ó Deus, a cultuá-lo presencialmente na comunhão dos irmãos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse tempo, nesse novo tempo, Senhor, que estamos chegando, onde nós temos que nos adaptar novamente, Senhor Deus, a uma nova realidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos flexíveis, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos as melhores formas, ó Pai, de o fazê-lo. Ó Deus, que também nessa noite, Senhor, nessa quarta-feira, o Senhor fale conosco, Pai, o Senhor possa estar nos desafiando, ó Deus, com aquilo que temos na Tua Palavra e com os ensinamentos que ela traz para cada um de nós. Ó Deus, nós te entregamos esse dia e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nessa noite. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem distinto, como nós já estamos experimentando durante todos esses 120, 130 dias que nós estamos vivendo. E talvez você já esteja passando por algumas lutas, talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades, talvez o seu relacionamento com as pessoas que estão ao redor já esteja meio tenso, mas como que é que você tem reagido a tudo isso? Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre um texto bem interessante que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. 1 Pedro 4, do verso 12 até o verso 19. Ali Pedro está falando para uma igreja que vivia uma época muito complicada, onde ela experimentava uma forte perseguição. Pelo fato de eles servirem a Jesus. A igreja realmente sofria perseguição por amar a Cristo e a viver a vida do cristão. Talvez você fale, pastor, mas não é a nossa realidade hoje. Nós temos nada quase de perseguição, ou a perseguição que nós enfrentamos, na verdade é tão pequena, é tão minúscula perto daquilo que aqueles irmãos enfrentavam ali. Eles estavam vivendo uma época onde o risco de morte era iminente, né? E nós não vivemos isso. Mas, por outro lado, algumas vezes, mesmo não experimentando uma perseguição assim, alguns problemas que nós enfrentamos, às vezes nós lidamos de uma forma tão complicada ou de uma forma tão errada, se nós podemos colocar assim, diante da presença do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12 até o 19, diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, criminoso ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Meus irmãos, é um texto bem interessante esse que Pedro trata a igreja e exorta a igreja, anima a igreja a enfrentar aquela perseguição com uma perspectiva boa, uma perspectiva diferente. E eu talvez queria pensar com você a mesma situação, mas talvez não num contexto de perseguição, mas talvez se a gente pudesse trocar aqui a perseguição pelo sofrimento. O que é que você faz com o sofrimento que você está passando? O que é que você faz com as provações que você tem enfrentado? Na verdade, a perseguição não deixa de ser um sofrimento, não deixa de ser uma provação, porque ela faz com que as pessoas vivam um tempo de estresse, um tempo de limite, um tempo de muita dificuldade, porque as coisas são incertas. Né? Aquele povo naquela época, o fato de estarem servindo a Jesus, estavam sujeitos a enfrentar a morte a qualquer momento. A qualquer momento eles podiam ser castigados, podiam ser açoitados, podiam ser jogados, né, mortos, apedrejados, e isso gerava no íntimo deles realmente uma certa angústia, um certo desconforto. E nós estamos vivendo uma pandemia e talvez não seja um ponto tão grande, tão alto como esse daqueles irmãos, mas por outro lado também vivemos épocas difíceis. E Pedro, no verso 12 e o verso 13, ele fala assim, olha, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. É interessante que Pedro está dizendo para aquela igreja, olha, não fiquem assustados com essas coisas, não fiquem preocupados com isso como se algo fosse anormal, aquilo que está passando. Essa luta que vocês estão passando faz parte, ela vai acontecer. Meus irmãos, e talvez essa é a forma como nós devemos encarar esse tempo que nós estamos vivendo. Talvez a gente esteja lá preocupado, pensando, puxa vida, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo com o mundo. E talvez a gente fica assustado, talvez nós ficamos angustiados com isso, mas talvez é hora de nós olharmos para aquilo que Pedro está escrevendo e termos essa mesma ideia quando Pedro fala, olha, não se assustem com o que está acontecendo no meio de vocês, não se preocupem com essas coisas. Meus irmãos, fato é que o sofrimento é algo inerente, algo que nós não podemos evitar. A perseguição, o sofrimento, as provações são situações das quais você e eu são inevitáveis na nossa vida. Nós não temos como fugir delas. Por mais que nós tentamos ser precavidos, por mais que nós tentamos fazer alguma coisa para evitá-las, mas nós não podemos evitar todas elas. Nós sim somos muitas vezes colocados diante de situações das quais nós não temos controle. E o que nós fazemos? Qual que é a reação disso tudo? Por que isso acontece? Talvez se nós pensarmos em termos de perseguição, se nós pensarmos em termos de evangelho, que é o que Pedro está colocando aqui, ou seja, ele está falando para que as pessoas estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, pelo fato de serem crentes em Jesus. Se nós pensarmos nesse ponto, com certeza é porque o homem natural ele não vai entender a nossa fé. Isso é fato. E talvez você já tenha até experimentado isso nessa pandemia, não é? Talvez algum vizinho seu já tenha chegado para você e falado, olha só aquela igreja, o que ela está fazendo, olha só o que aconteceu com fulano de tal, olha só o que aconteceu com fulano de tal, e estão atacando os crentes nesse tempo. Agora ministro tal é isso, ministro tal é aquela outra coisa. E você fica meio preocupado, meio sem jeito para responder aquilo outro. Meu irmão, não esqueça que o homem natural, o homem que não tem a Cristo, ele nunca vai aceitar aquilo que é diferente. Porque nós somos diferentes e nós devemos reagir de uma forma diferente à situação que nós estamos enfrentando.
Talvez o seu vizinho olhe para você e te escute cantando louvores lá durante o tempo da faxina. Talvez o seu vizinho olhe para você e veja que a situação, por mais caótica que esteja, quando ele te cumprimenta na rua, você põe um sorriso de orelha a orelha e fala, não, tá tudo bem, graças a Deus, ainda estamos bem. E ele olha para você e fala, mas como assim? Como que esse cara consegue fazer isso? Como ele consegue reagir dessa forma tão diferente? Realmente, quando nós somos reconhecidos como seguidores de Jesus, quando nós somos olhados, quando as pessoas olham para nós como verdadeiros crentes, nós temos uma atitude diferente. Eles esperam de nós uma atitude diferente. E é bem por isso também que nós muitas vezes não somos convidados para as mesmas festas, somos deixados de lado em alguns eventos, porque eles sabem, não, aquele cara lá é meio quadrado, aquele cara lá é meio estranho, então melhor não chamá-lo não. Ele pensa diferente de nós. Então o homem natural nunca vai entender e nós vamos sofrer por conta disso. Mas também nós não podemos tirar do nosso foco, da nossa mente, que toda forma de perseguição, tudo isso que nós enfrentamos, todas essas lutas que nós passamos, quer seja por causa do Evangelho, quer seja sofrendo essa situação toda com a pandemia, também não deixa de ser uma provação, não deixa de ser algo que vai servir para nos abençoar, que vai servir para nos moldar, vai servir para fortalecer o nosso caráter diante do Senhor e diante da sociedade. Nós não podemos perder isso de vista. E quando nós olhamos um pouquinho para trás e nós pensamos aquilo que Cristo viveu também, essa é outro foco que nós não podemos perder nunca, que Cristo sofreu enquanto esteve aqui na Terra. E se nós estamos seguindo os passos dele, nós também vamos enfrentar sofrimento. Temos a ilusão de que nós vamos viver a nossa vida toda, depois que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, gozando de bênçãos, gozando de paz, gozando só de saúde, sem passarmos por lutas, por provas, por situações difíceis, é ilusão. Porque se o próprio Jesus enfrentou lutas, enfrentou provas, enfrentou perseguição do povo de Israel, quem dera nós, seus seguidores, será que nós não vamos enfrentar provas também, lutas também? Nós temos que ter consciência disso. E isso deve trazer também para nós, essas perseguições devem trazer para nós também alegria. Talvez você fale, esse pastor está maluco, né? Como que passar por uma pandemia, por uma situação tão caótica dessa, vai trazer alegria para nós? Meus irmãos, quando a gente olha com a perspectiva correta para as situações que estão acontecendo ao nosso redor, nós podemos tirar coisas boas, nós podemos tirar bons exemplos, bons motivos para agradecer ao Senhor. Toda luta, toda prova que nós passamos pode produzir em nós um sentimento bom. Basta nós olharmos da maneira correta para isso. E eu gostaria de compartilhar alguns dos benefícios que essa provação, que essas lutas podem trazer para nós, né? Que pode responder o que é que a gente faz quando a gente passa por sofrimento, quando a gente enfrenta perseguição, quando a gente enfrenta uma provação grande, como essa que nós estamos passando. O primeiro benefício, talvez, que nós podemos ter é que nós podemos mostrar a presença de Jesus, a presença do Senhor, a glória do Senhor em nossas vidas. É interessante o que Pedro diz no verso 14 desse texto. Ele fala, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É interessante quando a gente olha para esse texto e pensa nesse texto, uma forma boa, uma maneira boa para nós olharmos para isso é quando nós olhamos para a vida de Estevão. Né? É a ideia que Pedro está dizendo aqui, essa é a ideia do texto, ele está se referindo à mesma coisa que aconteceu com Estevão quando ele foi apedrejado, ou antes de ser apedrejado um pouquinho, quando ele chega diante do Sinédrio, né, acusando ele injustamente, falsamente, de algo que ele não havia feito. É interessante que a palavra que diz lá, a Shekinah de Deus estava sobre Estevão, ou seja, a glória do Senhor estava sobre ele.
E em Atos, no capítulo 6, o verso 15, olha que interessante o que diz lá o texto. Ele fala assim, olhando para ele, ou seja, o pessoal do Sinédrio olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É interessante isso, que mesmo no momento de muita luta, de muita prova, Estevão sabia da situação, da situação difícil que ele ia enfrentar. Ele sabia que talvez as consequências daquela acusação poderiam levá-lo à morte, e ainda assim ele estava sereno, estava tranquilo. Provavelmente essa é a imagem que as pessoas tinham dele. Ao olhar para o rosto daquele homem de Deus, eles podiam ver a própria glória de Deus. O rosto dele resplandecia, parecia como de um anjo. Meu irmão, será que você tem conseguido mostrar dessa forma, no meio de uma luta tão grande como nós estamos passando, uma confiança tal em Deus, que as pessoas, ao olhar para você, possam ver essa diferença? Possam ver essa glória de Deus estampada no seu rosto, não um rosto de desespero, não um rosto de medo, não um rosto onde as coisas só reclamam porque a situação está difícil, mas podem ver ali a glória do próprio Deus resplandecida no seu rosto. Meu irmão, talvez é um tempo para você pensar um pouquinho sobre isso, olhar para si, talvez perguntar para alguém que te conheça bem, falar como que você me enxerga, como que eu tenho reagido diante de tanto sofrimento. Será que as pessoas conseguem olhar para mim e ainda ver a glória de Deus no meu rosto? Conseguem olhar para mim e ver aquela expressão serena, calma, confiante em mim? Ou não? Mas também esse sofrimento, essa luta que nós passamos também pode ser uma oportunidade para nós glorificarmos a Deus através da nossa vida. É o que nós podemos ver ali quando Pedro está falando. Essa ideia, quando ele fala no próprio verso 14, né, que ele fala assim, vocês estão sofrendo, sendo insultados por causa de Cristo, felizes vocês são. Né? Vocês devem ter alegria, né, no coração. Se algum de vocês sofre, que não seja como ladrão, criminoso ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O verso 14 ao verso 16. É interessante, ele fala que nós não só devemos ficar alegres, né? Não só devemos glorificar, mostrar a glória de Deus em nós, mas também nós devemos glorificar a Deus através do nome dele. E é interessante que nós temos essa oportunidade de glorificar a Deus, temos oportunidade de exaltar a Deus no meio das lutas. Quando Tiago escreve lá no capítulo 1, verso 2 ao verso 4, um texto que todos nós conhecemos muito bem, mas talvez um texto que nós não gostamos dele, na verdade, porque Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu irmão, nós podemos glorificar a Deus quando nós nos tornamos maduros no Senhor. Nós temos uma fé inabalável no Senhor. Nós podemos buscar depositar no Senhor a nossa confiança e não sermos levados de um lado para o outro por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. É essa ideia que nós precisamos ter sobre a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por lutas, com certeza nós estamos. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, com certeza vamos enfrentar. E talvez outros mais difíceis do que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, meus irmãos, nós podemos glorificar ao Senhor. Ainda assim, nós podemos nos alegrar nessas provas, porque uma vez que nós entendemos que o Senhor Deus usa essas provas para nos moldar, que Ele usa essas situações para fazer com que nós cresçamos a presença dEle, que Ele usa essas situações adversas para nos mostrar o cuidado dEle por nós, isso deve produzir para nós força, maturidade espiritual. E quando nós começamos a crescer espiritualmente, quando nós começamos a nos tornar homens e mulheres mais maduros espiritualmente, nós começamos a glorificar a Deus através da nossa vida.
Nós não temos reações diferentes, nós não temos reações de pânico, nós não temos reações de medo, nós temos sim confiança no Senhor. E isso glorifica o Senhor. As pessoas que olham para nós podem pensar, olha, como que aquele homem, como aquela mulher pode ter uma fé tão grande. Como aquele homem e aquela mulher podem ter descansar dessa forma no meio desse caos. É porque aquele homem e aquela mulher conhecem verdadeiramente ao Senhor, têm uma experiência real com Deus, têm uma experiência que o faz conhecer verdadeiramente esse Deus e sabe que Ele pode proteger, que Ele pode cuidar, que Ele pode livrar de toda e qualquer situação. Lembra que esse texto Pedro escreve para uma igreja em profunda perseguição, que estava sofrendo muito com essa situação. E ele escreve para ela, animando essa igreja, para que eles não se espantassem com isso, mas sim que eles pudessem glorificar ao Senhor. E por último, essa luta, essas provas, essas perseguições, essas provações que nós enfrentamos, também são uma oportunidade enorme para nós aprendermos a confiar no Senhor. O verso 19 aqui de 1 Pedro diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Meus irmãos, talvez essa é uma das palavras mais difíceis que nós temos nessa noite, que nós devemos confiar a nossa vida ao nosso Criador. Será que você consegue realmente entender isso e você consegue viver isso com a sua vida? Será que você tem experimentado a graça do Senhor a tal ponto que você verdadeiramente confia nele e entrega toda a situação, toda essa situação caótica que estamos enfrentando nas mãos do Senhor, confiando que Ele é soberano sobre todas as coisas? Algumas vezes nós falamos isso da boca para fora. Mas no momento da luta, no momento das provas, no momento quando a situação chega perto de nós, nós nos desesperamos, nós ficamos extremamente preocupados, nós começamos a ir para dentro da concha como se fosse um caramujo e não queremos mais sair de medo. Meus irmãos, isso mostra que nós verdadeiramente ainda não aprendemos a confiar no Senhor. Que verdadeiramente a nossa fé ainda é pequena diante do Senhor. Pois nós devemos confiar nele. Ele é poderoso, é Ele quem guarda, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Eu sempre gosto de brincar, eu sempre gosto de falar para as pessoas que a única coisa que morre na véspera é peru. Não é? Só peru que morre na véspera do Natal para fazer a ceia. Ninguém, nada mais vai de véspera. O Senhor Deus tem as nossas vidas nas suas mãos, o Senhor Deus tem cuidado de nós e Ele conhece a cada um de nós. Ele já tem olhado para a nossa vida, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe aquilo que nós vamos enfrentar e Ele sabe que as lutas que nós podemos vencer e as quais nós não podemos vencer. Então, meu irmão, não se preocupa demais, confia verdadeiramente no Senhor. Paulo, lá em Atos, no capítulo 21, o verso 13, quando Paulo chega ali em Cesareia, indo na viagem, indo ali para Jerusalém, e chega aquele profeta e pega o cinto dele, né, e amarra as mãos e fala, olha, dessa forma vão fazer com o dono desse cinto, né, vão amarrar, vão prender você, vão matar você, Paulo. E todo um povo fica alvoroçado, não, Paulo, não vai. Tentam dissuadir Paulo, tentam fazer com que ele deixe de cumprir aquela responsabilidade que ele tinha que fazer. Paulo, ele escreve o seguinte nesse verso 13 de Atos, capítulo 21. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Cara, Paulo estava falando para aquelas pessoas que estavam com medo de que ele fosse perder a própria vida. Paulo está falando, olha, meus irmãos, nada mais é importante para mim do que Jesus. Nada mais é importante para mim do que cumprir a obrigação que eu tenho. Paulo não estava preocupado com a sua vida carnal, com a sua vida terrena.
porque ele queria estar perto do Mestre, ele queria estar perto de Jesus. E Paulo sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele tinha confiança nisso. Ele havia aprendido a confiar em Deus de uma forma sobrenatural. E eu queria convidar você também a confiar em Deus dessa mesma forma. Como Pedro está escrevendo aqui para essa igreja, 1 Pedro, aqui no verso 19 do capítulo 4, ele fala exatamente isso. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Meus irmãos, não permita que o sofrimento, não permita que as lutas, não permita com que a perseguição, qualquer coisa, o que quer que seja, tire de você essa vontade de servir ao Senhor, tire de você esse desejo de estar na presença de Deus, louvando o nome dEle. Não permita que essas coisas tirem de você a alegria de mostrar que Deus habita no seu coração e fez uma diferença na sua vida. Mas sim que as lutas, que as provas sejam encaradas por você de uma nova perspectiva, de uma perspectiva que podem te ajudar a crescer, que podem te ajudar a glorificar o Senhor através dessas lutas, te tornando mais maduro, te tornando um homem ou uma mulher que conheça melhor o seu Deus, e principalmente que essas lutas são uma oportunidade de você mostrar a sua confiança, a confiança da sua vida às mãos do Senhor. Meus irmãos, que nessa noite você e eu possamos aprender com esse texto de Pedro, com esses exemplos que nós vimos aqui na Bíblia, de que nós podemos sim ter uma nova atitude em relação às provas que nós passamos, em relação ao sofrimento que nós enfrentamos, em relação a toda essa pandemia que nós estamos vendo. Nós temos visto tantas pessoas com tanto desespero, com tanto medo, e não é por causa daquilo que Deus tem feito, é porque elas permitiram que o seu coração ficasse com medo. Meus irmãos, essa não é a atitude de um crente, essa não é a atitude de um servo, uma serva do Senhor. Nós servimos sim a um Deus maravilhoso, a um Deus poderoso, a um Deus que tem nos cuidado até aqui, e eu tenho certeza que Ele continuará a cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite, que Ele nos desafie a estarmos novamente o cultuando, que Ele nos ajude a termos firmeza, a termos vontade de estar na presença dEle juntos para cultuá-lo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar mais uma vez com você nessa noite, encerrando esse momento e pedindo que realmente o Senhor Deus fale ao seu coração durante esse dia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos exorta, ó Pai, de uma forma tão maravilhosa, tão bonita, mas também tão dura, Pai, em relação a Deus, a nossa confiança no Senhor, em relação ao Pai, a olhar com uma perspectiva correta, ó Deus, todas essas provas e lutas que enfrentamos. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que a tua igreja, ó Deus, já passou por tantas provas, por tantas provações, perseguições no passado. Irmãos, ó Deus, eram realmente condenados à morte por servir ao Senhor. E hoje, ó Deus, nós percebemos, ó Pai, que não temos, ó Deus, nem nada em relação a isso, Pai, e ainda assim, ó Deus, experimentamos, ó Deus, afastamento do Senhor. Não nos permita, ó Pai, que nós desanimemos, ó Deus, em servi-lo, ó Pai. Não nos permita, Senhor, que o medo, que as lutas, as provações, as dificuldades, ó Pai, que enfrentamos, ó Deus, nos afaste da tua presença. Pelo contrário, ó Deus, nos ajuda a que essas situações que experimentamos, a que essas situações, ó Pai, que estamos vivendo, ó Deus, nesse tempo de pandemia, nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais fiéis ao Senhor, a buscarmos mais o Senhor, ó Deus, a glorificarmos o Senhor com a nossa vida, a confiarmos, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor guarde, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor realmente esteja, ó Deus, conduzindo a tua igreja, ó Pai, nessa retomada aos cultos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, conosco, nos abençoando, Pai. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.